É que não está aparecendo aqui para mim na... Apareceu agora, estamos ao vivo. Legal, boa noite, pessoal. Sou Thaís, do Sinergias LGPD, sou consultora em Lei Geral de Proteção de Dados, sou administradora de empresas, empreendedora do ramo de bem-estar também. Vou estar aqui nessa live junto com o Alisson, trazendo aí um pouco do que é o Sinergias e também o que é a Lei Geral de Proteção de Dados na prática, para a gente que é consultora aí, que está colocando a mão na massa. O Alisson vai falar aí um pouquinho dele, depois volta um pouquinho a palavra aqui para mim para eu explicar um pouco do Sinergias. Alisson. Então, boa noite, Thaís, boa noite a todos que estão assistindo. Meu nome é Alisson Scarpins, consultor, de LGPD, e vamos falar, nessa live, a Thaís já adiantou um pouco, vamos falar a respeito de toda a adequação da LGPD, do início ao fim. A gente vai, como que é, né, Thaís? A gente vai passar, assim, um geralzão de como fazer a adequação de uma maneira, assim, que facilita até para elaborar documentação, né, para poder fazer consultas, nos treinamentos, enfim, as fases. Né? Isso, Muito por cima, né? Porque é bem complexo. bem complexo. E você quer dar continuidade, Alisson? Pode falar, pode falar. Então, e aí assim, gente, trazendo um pouco aí para vocês, o Sinergias é um grupo de consultores, né? A gente se encontrou aí nessa afinidade quanto à Lei Geral de Proteção de Dados. E nesse grupo a gente troca muito, cresce muito, já estamos fazendo junto aí a adequação de duas empresas diferentes, de um escritório de contabilidade, de uma clínica de radiologia odontológica. Então, a gente está tendo a oportunidade aí de crescer junto mesmo. E aí veio essa ideia, né, de começar com essa live aqui, LGPD na prática, onde a gente vai trazer um pouquinho, bem por alto, as etapas. O Alisson vai aí, né, trazendo aí, acrescentando aí junto comigo. Mas ao longo das próximas semanas, a gente vai estar fazendo live terça, quarta e quinta, tá? Então, de terça e quinta, né, essa semana, por enquanto, na quinta a gente vai ter 2 consultores do Sinergias falando sobre uma etapa dessa. Na semana que vem, na outra são 6 etapas, tá? Amanhã a gente tem live, a gente vai começar uma série de lives que chama Bate-Papo com o Empreendedor. Então, a ideia é trazer toda semana um empreendedor de um nicho diferente para a gente trocar com eles, tá? Seja empreendedores que estão se adequando ou não, o de amanhã está se adequando, mas podem ser que surjam outros que não. O importante é a gente atingir esse nível de consciência, de esclarecimento e de disseminação de informação, que a lei está aí, né? E ela faz parte da nossa vida, né? Então, assim, Alisson, eu vou falar aqui, a primeira etapa é a conscientização. Você quer trazer um pouquinho de como isso funciona na prática? O que você tem aí para acrescentar? Eu vou voltar um pouquinho, da conscientização, para a gente falar como que funciona uma adequação, né? Por que fazer adequação de uma empresa? Né? Onde que achar os pontos assim, principais para a empresa ver, principalmente a empresa, o proprietário, né, o dono da empresa ver aonde que ele não está adequado. Porque por exemplo, a gente vai no médico quando a gente está doente, né? Então, quando a gente está se sentindo mal, quando a gente está tá aquele mal-estar, o que a gente faz? A gente vai fazer uma consulta no médico. Então, a gente vai no médico para quê? Para ver o que está errado. O que está errado com a gente. Então, o médico, o que ele vai fazer lá na hora da consulta? Vai conversar com você. Vai conversar com você, vai te examinar, né? E vai pedir os exames. E com os exames, ele vai ter o seu diagnóstico, o diagnóstico que você tem, vai te medicar e vai monitorar para ver se você vai melhorar ou não, certo? Então, essa analogia, assim, eu fiz essa analogia, assim, com uma empresa que ela às vezes, nesse primeiro momento, às vezes a empresa pode achar que não está com esse problema,
com essa questão da LGPD, de não estar adequada à LGPD. Mas quando ela começar a ver, quando essa empresa começar a ver que os clientes deles estão pedindo os dados, os clientes estão perguntando para que os dados, ele vai ver que ele tem um problema. Então, a empresa, no mínimo, o que ela vai fazer? Ela vai procurar alguém para poder verificar assim, olha, na minha empresa está acontecendo isso, isso e isso. Os meus clientes estão procurando saber dos dados dele, para que serve para que os dados, qual a finalidade dos dados que estão sendo coletados, os meus parceiros, eles estão me cobrando a LGPD, o que fazer? Então, é mais ou menos esse sentido. Então, o que o consultor da LGPD vai fazer? Ele vai consultar, né? Então, ele vai examinar, vai ver o que a empresa precisa, vai dar o diagnóstico, vai dar o tratamento e vai monitorar. O Alisson, ó, 1 minuto, passou a LGPD inteira. Não é isso? Não, mas assim, é isso e um pouco mais, né, Alisson, trazendo aí um pouco desse assunto, né, eu enxergo a LGPD como uma oportunidade para a empresa rever o modelo dela de negócio. Então, hoje a gente vive um momento mercadológico e a nível de negócio, né, onde a experiência do cliente é algo assim tido como diferencial. Então, você pegar uma lei dessa, onde eu falo de dados de pessoas, dados pessoais, e olhar o meu processo para adequar isso, eu tenho a oportunidade de rever meu processo, inovar e melhorar minha relação com o meu cliente. Sabe, isso no fim não tem preço, porque a transparência, confiança é uma coisa que não tem preço. Então, e o cliente percebe isso. Percebe e, assim, não parece, mas percebe. É percebido. E aí isso faz toda a diferença na hora de eu comprar um produto ou contratar um serviço, é claro. Eu acabo optando por aquele onde eu me sinto melhor, né? E confiança é algo que faz a gente se sentir melhor, né? Faz se sentir melhor. Então, assim, e os grandes desafios, né, de colocar ele em prática no nível empresarial ali, para que o empresário compreenda a importância disso, é a grande importância da etapa da conscientização, né? Que é o que a gente vai estar se aprofundando mais aí na quinta, né? É uma das primeiras etapas. Então, como o Alisson trouxe o exemplo do médico, né? A gente, quando busca o médico também, normalmente, quando está doente, normalmente fazer um check-up, né? O ideal é o check-up, né? Mas, enfim, vamos pensar no check-up. Então, pensando de uma forma preventiva, como um check-up, eu busco informações para que eu me torne consciente. Então, a conscientização, ela traz isso. Ela traz essa oportunidade de você, como dono do negócio, falar, tá, qual é a essência do meu negócio, qual é a identidade do meu negócio, como eu aplico isso? E aí, como eu envolvo as pessoas que fazem parte do meu negócio junto comigo nisso, para quem tem funcionários, enfim. Então, assim, na quinta, vamos ter 2 consultoras que vão estar falando aí de uma forma mais aprofundada, né? Depois que passa essa etapa da conscientização, né? Você tem algo para acrescentar, Alisson, com relação à conscientização? Eu peguei o exemplo seu aí do médico de check-up, que eu achei legal. Olha, na conscientização, o que a gente pode falar na conscientização, no caso, os consultores, o que uma empresa espera de um consultor na conscientização, né? Primeiro, conscientizar a empresa que LGPD não é problema, que LGPD é uma solução. A LGPD, algumas pessoas com quem eu conversei nunca ouviram falar de LGPD, outras falam que não precisam, outras dizem que é complicado, mas a empresa... que não vai pegar. Não vai pegar, né? É o que a gente mais ouve, né? Outros dizem que é LGBT. LGBT. Não, ainda hoje tem, né? Eu estou estudando, a LGPD ela é de 2018. Sim. Eu comecei a estudar ela logo depois de 2018. Então, lá para trás, nem se fala de conhecimento.
O pessoal ainda não entende o que é LGPD, não tem aquela noção sobre a LGPD. Né? E o que a gente pode fazer nessa conscientização? Realmente falar que LGPD não é problema, né? É bom fazer com a empresa toda, pessoalmente. O ideal é pessoalmente com a empresa toda. Sabemos que hoje, né, com essa questão da pandemia, a gente tem que dar o preferencial pelo fato da pandemia, tem que ter o preferencial para online, né? Mas a empresa seguindo todos os protocolos de segurança da pandemia, né, seria bom fazer ela presencialmente, né, porque a gente consegue passar melhor sobre a LGPD para a empresa, né, para todos os funcionários. E com isso, toda a empresa fica envolvida com a conscientização, com a adequação. Porque o ideal não é somente o consultor adequar a empresa LGPD, e sim toda a empresa. Todos os funcionários, né, diretoria, né, todos se envolverem, pois o consultor ele vai precisar de todos da empresa, porque a empresa é que entende mais deles, né, entende mais do que eles fazem, da área deles. Então, o consultor ele vai aplicar LGPD, mas ele, em alguns casos, vai acontecer do consultor não saber da empresa. Então, quem que vai passar isso para ele? Serão os funcionários, diretoria, né? O consultor, algumas empresas têm consultor, o próprio consultor empresarial. Então, o consultor empresarial, ele tá totalmente inteirado da empresa. Né? Sim. Então, e outra coisa, na adequação, o que é importante fazer na adequação é criar, né, um comitê interdisciplinar. Como a empresa toda vai ajudar o consultor LGPD a fornecendo informações, então você fazendo o comitê, isso vai facilitar bastante a troca de informações da empresa para o consultor, porque o consultor ele vai falar sobre a LGPD, e os funcionários vão falar sobre a empresa para ele, traz a cara do negócio para ele. Então, o ideal é como formar o comitê, com o setor jurídico, setor TI, né, o setor de marketing, RH, setor de financeiro. Então, o ideal seria um representante de cada departamento ser nomeado, né, ele ser nomeado para poder fazer parte desse comitê. E como é que... E na empresa pequena? Mesma coisa, né? Não muda. Na empresa pequena, né, se tem ali 2 funcionários no setor, né, nomeia se tiver um funcionário, nomeia ele. Né, então, o que tem que ocorrer é que a empresa tem que ter alguém para poder auxiliar o consultor LGPD. Isso não é só o consultor LGPD, todos que vão prestar serviço, eles precisam de informações. Sim, todos. Sim. Precisa de uma ponte, né? O consultor, ele vem com a informação, mas é preciso que exista uma ponte ali, alguém, seja o dono ou alguém, ou um braço direito do dono do negócio, ou alguém, um líder de cada setor, para que essas pessoas virem tipo disseminadores, né? O consultor chega, conscientiza, entrega a informação, traz a reflexão ali do que acontece. E essas pessoas, elas ajudam nessa mediação, né, de entender como é que eu faço no meu dia a dia, na minha operação, naquilo que eu tenho responsabilidade, para estar compliance, para estar seguindo uma governança voltada para uma cultura de proteção de dados. Então, é isso, o consultor, junto com essas pessoas, é preciso criar essa ponte, e acho que a conscientização, ela traz muito esse caminho, né. Depois da conscientização, Alisson, vem o mapeamento. Sim. Né? Porque o mapeamento é aquela coisa assim, né? Trazendo ainda esse exemplo que você trouxe Nossa, trazendo esse exemplo que você trouxe, tensa, hein, agora. Olha. Ai, Deus, nervosismo é uma beleza. Trazendo não nervoso, aí... Quem tá não, imagina, quase Nossa, nada, Deus, né? Mas assim, ó, vamos lá, trazendo aí
sua partilha, né, da vivência, o mapeamento, ele é uma etapa, assim, de extrema importância, né, que também na semana que vem nós teremos outros consultores do Sinergias trazendo isso aí de uma forma mais aprofundada, mais detalhada, para que as pessoas consigam compreender melhor como isso funciona. Mas ele é primordial, porque ele é aquele momento onde o dono do negócio, uma vez consciente da lei, e a lei diz isso, meu negócio funciona assim. Espera aí, então, qual é o fluxo de dados? Como isso funciona? Então, eu acho que o mapeamento, ele é assim, para mim, depois da conscientização, ele é a raiz ali do negócio, porque ele é onde dá a oportunidade do consultor ser um agente ali que ajuda o dono do negócio a melhorar o negócio dele. Então, ele cria ali uma oportunidade, o consultor ele vira um agente de melhora de oportunidade pro negócio, entendeu? Para mim, trabalhar com LGPD tem muito a ver com isso, sabe? Eu olhar para o meu trabalho e falar, nossa, que legal, o que eu falei para o meu cliente, ajudou o negócio dele ficar melhor, ajudou a relação dele com o cliente final. Então, o mapeamento ele é muito isso, é você rever todos os seus processos, onde todas as informações de cliente seu passam, e olhar para isso com muito carinho, olhar para isso de uma forma assim como a lei indica, olhar para isso como uma oportunidade de melhorar, de inovar e de trazer para o cliente a transparência e a confiança que seu cliente merece. Né? Então, assim, trazendo um pouco, não sei, Alisson, se você quiser aí também. Vem um pouco lá do comitê também, né? Quando eu for fazer o mapeamento, quem está no comitê auxiliar também no mapeamento. Né? Porque o mapeamento, o que ele é? Extremamente importante o mapeamento. Porque ali você vai conhecer desde o momento que o dado entra, quando ele é armazenado e quando ele é descartado. Então, o dado ele tem um tempo de vida. Então, você vai conhecer isso lá no mapeamento. Olha só a importância dele. Também, até quando eu faço a apresentação da LGPD para as empresas, eu falo assim, olha, a LGPD, ela vai te ajudar nisso aqui. E nessa fase do mapeamento, ela vai fazer você entender o quê? Vai fazer você entender sobre algum serviço que você contratou, né? Você, empresa, falando no caso da empresa, qual serviço você contratou e não está usando. Às vezes a empresa está pagando por algo que não está usando. Às vezes Sim. A empresa ela precisa de algo que tem no sistema, lógico que às vezes pode contratar, ela precisa de uma certa automação, precisa de um módulo para poder agilizar o atendimento, agilizar os processos dela, e o sistema que ela usa tem isso, só que ela não está usando. Então, é tanto para quem, às vezes, está pagando e não usando, ou não usando e precisa contratar, e que vai melhorar, vai agilizar aquele atendimento. Então, ele vai conhecer passo a passo dos dados da empresa. Então, isso vai ajudar demais, vai otimizar o negócio. Então, uma consultoria LGPD, ela não vai só pensar, sua empresa agora está adequada. Não, na prática mesmo, ela vai ajudar a melhorar o atendimento e os processos. Bacana. Depois do mapeamento, vem o Gap Analysis, como a gente, alunos de Tia Mariana de Toledo, gostamos de falar, mas ele também é análise de risco, ele também tem um dia desse eu vi um outro nome. Matriz de risco. Eu não memorizei nenhum, só Gap Analysis. Ele tem vários nomes. O grande fato, né, do Gap Analysis, aproveitando aqui o exemplo inicial do Alisson lá do médico, né? Então você foi lá no médico, fez um check-up, aí ele pediu aquele monte de exame, né? Sim. Aí você foi lá, fez, aí você levou o diagnóstico, levou lá para ele fazer uma análise. Aí ele te dá um diagnóstico. Então, o Gap Analysis sobre o olhar de LGPD na prática, na adequação ali no mão na massa, fazendo para a empresa, ele nada mais é que, após esse mapeamento, eu sentar com o meu cliente e passar para ele sobre todos os aspectos do negócio dele,
onde ele está fora da conformidade ou fora do que a LGPD indica de regras ali de boas práticas, né, de como os dados pessoais devem ser tratados e toda essa questão de transparência, de necessidade, finalidade, enfim. Também teremos colegas consultores falando sobre isso, né? Acompanhando lá o Instagram de Sinergias, a gente vai estar lá publicando as agendas aí na semana que vem, né? Eu acho que a PNL também fica para a semana que vem. Né? Então, Alisson. O gap, né? Você vê onde mora o problema, né? Onde estão os principais problemas da empresa em relação aos dados pessoais. Que os dados pessoais, eles sempre foram tratados de qualquer maneira. Sim. Ou nem tratados, né? Oi? Ou nem tratados. Né? Tipo assim, então, né? Existe, vamos dizer assim, um mercado, né, de dados pessoais e assim, até hoje existe, né? Sim. Mas é algo que, inclusive há pouco tempo foi, eu não lembro qual empresa que foi proibida de fazer isso, precisou ser proibida de fazer, porque mesmo que a LGPD não parou de fazer, né? Então esse é um gap gravíssimo, né? Vender Sim. dados. Então, uma empresa que vai coletar um dado e não tem finalidade para aquele dado, é um gap gravíssimo. Então, todo dado coletado tem que ter uma finalidade. Todo dado. Coletou o nome. Qual a finalidade do nome? É essa. Coletou o endereço. Qual a finalidade do endereço? É essa. Então, tem que apontar cada finalidade para cada dado coletado. Então, no gap a gente vai encontrar isso. Sim, e assim, pode até comercializar, né? Desde que eu saiba que está sendo comercializado. Né? Não vai ser Da proibido. transparência e da confiança. Então, assim, não está aí para acabar com o mercado, com esse mercado que existe. Não, mas eu, Thaís Torinho, dono dos meus dados, quero saber o que são feitos com ele, qual a finalidade, qual a necessidade. E ter a escolha de dizer, ok, concordo, pode fazer. Não quero e não usa, entendeu? Então, é basicamente isso, né? E assim, dentro de todo esse processo, você tem ali fluxo que você trabalha, fluxogramas, né? O fluxograma acho que entra no plano de ação, né, Alisson? Tô queimando etapa aqui, né? Que depois do gap, né, gente, vem o plano de ação. Então, passei lá para o meu cliente, tudo que está errado, né? Tudo que está fora do que a lei indica. Então, isso aí vem o plano de ação. Então, dentro do plano de ação, você tem... Pode falar, Alisson. Falar uma questão assim, muito importante, o que é da minha área, que é da TI, Por favor. na questão do gap. Fala aí. Como funciona? Na adequação LGPD, pode acontecer dela ficar cara demais. Pode acontecer. Então, o consultor, principalmente, né, ele tem que balancear muito isso. Então, principalmente na área de TI. Na área de TI, qual que é meu foco? Eu falo isso, Alisson, meu foco na área de TI é minimizar o investimento o máximo possível. Não é gasto. Não falo que é gasto. TI não é gasto. TI é investimento. Mas minimizar o máximo possível de investimento da empresa. Por quê? Porque TI realmente ela é cara. Então, dependendo dos Segurança, né? É segurança, né? Vai pagar Dependendo. um convênio particular. Fazer o quê? Vai pagar um convênio particular. Sim. Né? Vai pôr a cerca elétrica aí na sua casa. É tudo, né? Valor lá em Sim, cima. segurança. Exatamente. Então, assim, Ótimo exemplo seu, sim. obrigada. Né? Mas segurança não é barato, gente. Né? Vamos pensar assim, ó, quem quer ter segurança na velhice, fazendo previdência privada, enfim, não é barato. Então, assim, eu estou trazendo exemplos práticos de coisas que se a gente escolhe um caminho
para a segurança, isso tem um preço, né? Mas é um valor. Isso tem um preço monetário, mas no fundo não é um preço, porque você cria outras formas de conforto, você tem outras questões que você fica em dia, entendeu? Então, em qualquer conforto, desculpa te cortar, só para pegar esse gancho aí. Qual é o conforto da empresa que está adequada à LGPD quando ela investe em segurança da informação? O conforto dela é que ela, se caso houver um vazamento de dados, a multa dela vai ser mínima. Se houver multa. Às vezes só uma advertência, às vezes um ajuste de processo, se houver também. Porque o vazamento, ele vai acontecer, porque na TI, né, tem uma frase que diz assim, não é se você vai ser atacado, né, se você vai ser invadido, sim quando será invadido. Que a TI, por mais que a gente faça segurança, ainda pode ser invadida. Pode haver vazamento de dados. Então, você investir em segurança é uma preocupação menor a respeito até das sanções da LGPD, que elas virão em agosto. Sim. Sim, eu vejo a LGPD como oportunidade. Eu deixo para falar de penalidade. Tem cliente que eu não preciso nem falar de penalidade. Eu não gosto muito de ficar falando de penalidade, porque se você faz tudo de uma forma muito correta, muito transparente, enfim, não tem penalidade. O que você tem é uma advertência. Oi? LGPD, quem se adequa à LGPD só tem a ganhar. Só, na minha visão também. Fala assim, eu vou me adequar à LGPD para eu não tomar multa. Não é isso. Eu vou me adequar à LGPD porque eu vou otimizar a minha empresa. Vou otimizar os processos, vou otimizar o atendimento, eu vou otimizar tudo na empresa. Porque, olha, não tem como não otimizar. Não tem como não otimizar. Porque quando você se adequa ao LGPD, você vai conhecer tudo sobre a sua empresa, tudo, por onde seu dado entra e por onde ele sai, onde ele é armazenado, você vai conhecer tudo, vai ficar tudo documentado. Então, você vai conhecer tudo sobre a sua empresa. Bacana, Alisson. Agora, assim, ó, plano de ação. Aqui é os remédios, né? Né? Aqui também cabe aqui, ó, é assunto de uma live também tranquilo, né? Mas ele também é de extrema importância na etapa, que é onde você vai ali sentar com o seu cliente, né? Em cima das gaps ali, verificado, você vai indicar para cada uma delas uma ou várias ações, né? Porque isso vai muito de negócio a negócio. Essas ações, elas envolvem questões de gestão, questões documentais, questões de análise jurídica, questões de segurança de informação, às vezes infraestrutura, né? Trazendo aí um pouco da área de TI de infraestrutura. Você pega uma pessoa assim que às vezes não tem um servidor, a pessoa tem que ter... Enfim, estou aqui falando, nem sou da área, mas falando assim de uma forma muito... Nem sou da área de TI, né? Mas acho que é tipo isso, né, Alisson? Você pega lá a parte de segurança de informação, detecta lá que tem... que um dos gaps é algo, sei lá, na parte da rede e a pessoa não tem servidor. Ela tem que investir num software e em servidor também, né? A parte de infra, que eu falo de hardware também, né? Sim, às vezes pode precisar. Em alguns casos, assim, é recomendável, no mínimo, eu estou repetindo, porque é muito importante. Calma, né? Devagar, não é estudo. Antivírus. Um antivírus, no mínimo do mínimo. Mas isso até a gente que, às vezes, usa o computador para coisas físicas, assim, como pessoa física, tem, né? Tá, a pessoa, não, alguns clientes, né, falam assim, não, então vamos instalar aí, pega um antivírus gratuito aí, que então a gente está protegido, né? O próprio antivírus gratuito fala que não é 100% eficaz. Não, aliás, nenhum é, né? Ele fala que o que o gratuito tem, o pago não, o que o pago tem, o gratuito não tem. Sim. O gratuito é só uma provinha. É a mesma coisa que você ir lá no supermercado e experimentar lá uma xicrinha de café.
sim, E lá na sim, degustação é só uma provinha do que você, do que ele oferece. Né? O próprio antivírus gratuito diz isso. Então, você tem que ter um antivírus forte, eficiente, né? O antivírus pago, de preferência, como posso dizer, gerenciamento centralizado. Então, sim, isso tudo a gente vai mostrar justamente no planejamento, como você já viu dizendo. O ideal seria realmente investir num firewall, que é o hardware, né, que você falou. Então, no mínimo, investir no hardware para sim, instalar o firewall, que é o software. O que é firewall, né, na produção livre, né? Que é muro de fogo, parede de fogo. Toda a internet que entra na empresa, primeiro passa pelo firewall. Passa primeiramente pelo firewall. Então, tudo entra, tudo sai pelo firewall. Então, a gente fazendo a segurança, a configuração nesse firewall, só entra o que é autorizado. E só sai o que é autorizado também. legal. Bacana, Alisson. Ainda bem que existem profissionais de TI que escolheram também trabalhar com LGPD. Senão ia ficar complicado para a gente aí ter essa compreensão, viu? É Exato. muito legal, viu? E, Ó, pode falar. pode Né? falar. Eu ia passar para o próximo tópico aqui. Não sei se tem alguma coisa Não, mais para complementar no plano de ação. falar justamente disso, do antivírus, o antivírus é o mínimo, mas o ideal é o firewall. E tem mais, não somente esses dispositivos, né, esses softwares. Tem mais onde a gente pode investir, Sim, que é a parte de segmentação. Então, um usuário do atendimento não pode acessar o que o usuário do financeiro acessa. Então, ele tem que ser separado, não sim, pode sim. visualizar. Né? Uma coisa assim que tem que ser banido das empresas, né? Fala, é muito forte, foi muito forte que eu falei, né? Fala aí, manda, manda. Mas é pendrive e HD externo. Pendrive e HD Sim. externo, pelo amor de Deus, principalmente Mas você para. não precisa ser grande empresa, viu? Eu fiz um trabalho numa empresa que tinha 3 funcionários e era bloqueado. Era bloqueado. Eles já seguiam isso. O que era o bloqueado, você fala Para usar pendrive, por uma questão para usar de pendrive. para usar pendrive, isso que eu estou falando, estou validando que realmente é algo importante. Você não precisa ser uma grande empresa. Não, É, de forma é, alguma. então, assim, tem coisas assim que são simples, né, Alisson? Que são ações simples, assim, que não devem custar muito. Eu não Não, tenho muita inclusive, ideia, mas o antivírus ele faz isso, porque o antivírus ele tem um nome de antivírus porque é popular. Na verdade, ele é sim, chamado de endpoint. Então, o que ele faz? O antivírus ele faz análise de vulnerabilidade, ele bloqueia pendrive, ele bloqueia páginas de internet. Então, o antivírus ele tem uma infinidade de recursos também. Né? Não é só ir lá buscar o malware, né, e uhum, acabar com o malware. Ele tem várias outras funcionalidades, tem proteção de e-mail, né, ele gerencia o que entra, o que sai de e-mail. Então, são várias funcionalidades. Entendeu? Então, isso que eu digo que o antivírus seria um mínimo, seria um mínimo para poder colocar numa empresa para ela minimizar os riscos dela. Então, sim, depois o FAR, depois a segmentação de usuário. Né? Tudo isso a gente fala justamente no planejamento. No bacana. planejamento, no planejamento, que mais a gente pode falar para o cliente? Né? Falar que ele está em conformidade, que foi identificado através do mapa, quais são as contingências, identifica os gaps, propõe as soluções, começa pelo que é maior dentro da empresa, isso é muito importante também. Tá? E, Bacana. e a gente tem que ter um plano de ação bem feito, um plano de ação nos mínimos detalhes. Pelo fato de que no plano de ação ou no planejamento, e que a gente vai começar a implementar na empresa. Não que você tem que ser o perfeito, assim, o impecável, mas é fazer no máximo de detalhes possível. Porque, porque, porque o que pode acontecer é você ter que refazer trabalho. Então,
Por isso que o planejamento, nesse aspecto, ele é importante. Sim, sim. E aí depois do planejamento, né, o plano de ação, você começa com a implantação ou implementação, né? E aí você vem com toda essa parte aqui de documentos, aí a implantação, aí você mexe, aí você mexe ali no dia a dia, né, de como funciona a tanta parte de processo, fluxo de informação, acho que nessa parte aqui que entra, eu não sei muito assim guardado em que parte que entra essa questão do fluxograma, de você ter a etapa desenhada bonitinha para que o usuário saiba, o usuário interno no caso, né, saiba como que ele deve tratar aquelas informações, como ele deve agir, né, no dia a dia operacional dele. E a implantação, ela é onde traz ali a oportunidade de eu verificar se o meu gap, meu plano de ação está ali condizente com o negócio, né? Então, ali, quando eu começo a implantar, é onde eu percebo também a possibilidade de eu voltar um passo e falar, não, peraí, vamos rever o plano de ação. Se eu estou implantando e não está dando resultado, ou o que está acontecendo? A implantação também é uma etapa muito importante para que o negócio siga esse caminho da implantação completa da mentalidade, né? Porque a gente fala que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma mentalidade, né? A pessoa, ela tem que meio que se inserir nisso para que ela comece a agir de forma condizente com o que a lei pede, né? Não, se tiver alguma complementação aí. Na implementação, né, o que é muito importante nessa implementação é algo que eu falei lá atrás, né, que nós falamos lá atrás. É a contribuição da empresa, dos funcionários, da diretoria. Sim. Mas uma coisa muito importante, se a diretoria lá em cima não colaborar, os funcionários também, eles não vão fazer. Então, muito importante a gente, como que eu posso dizer? É a gente falar para a empresa, para o dono da empresa, para o dono da empresa, falar assim, olha, nessa implementação eu vou precisar muito de vocês. Mas por que vai precisar muito? Porque vai ser uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura. Então, olha... São mínimos detalhes. São os detalhes. Mas é algo assim que é aplicável. Sim. Porque tudo que você vai aprender, isso é no geral, tudo que você vai aprender na sua vida, a gente vai aprender na nossa vida, a LGPD foi uma. Quando eu comecei a aprender LGPD, Deus me livre. Nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui. Mas hoje, para mim, é simples de fazer. É algo assim que lógico, depois de estudar muito, estudar, assistir muitas lives, né, Thaís? Nem fala. Né, tanto de live, final de semana, estudando, para a gente conseguir chegar onde a gente está hoje, praticando, né, a gente fazendo as adequações, né, que a gente que a gente já está fazendo, que já estamos fazendo, e é a mesma coisa na cultura, é a gente aprender, toda a empresa aprender como faz aquilo e aplicar no dia a dia. Sim, você acaba aprendendo que saiu, não deixa papel em cima da mesa, trava o computador, enfim, anotou alguma coisa, rasga e joga fora. Tritura, né? Hã? Tritura, a empresa tem que ter um triturador. Mas se a empresa não tiver triturador? Como é que a gente faz? Vai na mão. Né? Fica lá pequenininho, né? Então, vai na mão, espalha em partes diferentes. Já fiz isso, viu? Em outros lugares que eu trabalhei. Pizza, pega 3 caixas diferentes e joga em caixas diferentes. Enfim. Muito bom. Assim, eu não sabia dessa, viu? Em caixas diferentes. Muito antes de eu trabalhar com LGPD, né? Já precisei, sim, desfazer de documentos, não tinha incinerador. Peguei 3 caixas, piquei e um pouco em cada caixa. Muito bom. Não,
Vamos usar a criatividade, meu filho. Não podia, né? Porque a pessoa já. Eu já penso, né? Nossa, eu vou picar isso aqui. Se pegar alguém assim com o tempo, a pessoa vai querer montar isso aqui, fustigar, enfim, né? A gente começa. É por isso que eu acho que eu trabalho com LGPD, né? A gente fica meio. A gente meio noiado, né? Fica pensando nas coisas. Desculpa para quem já fazia isso. Eu nunca imaginei isso. Nunca. Sério? Ah, que legal, Alisson. Fiquei feliz agora. Né? Porque você se traz aí. Alguém, né, se todo mundo quer fazer isso e eu não, eu tô passando vergonha, que é ao vivo. Olha aí no bate-papo aí, ó. Vê se alguém já picou papel e jogou em 3 caixas diferentes, porque eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, em trabalhos. Ai, Alisson, mas assim, são em pequenas atitudes, né? A gente tá aqui fazendo piada, enfim, mas assim, são pequenas atitudes. Às vezes num documento tem informação ali de cliente seu, tem dados pessoais, tem informação que são importantes, então qual o cuidado que você tem? E aí, se você faz um trabalho de conscientização correto, você vem como consultor junto com a empresa, com o seu cliente, né, construindo essa mentalidade, passinho por passinho, né, porque tem isso também, né, Alisson, é um trabalho construído aos poucos, né, sem querer entrar em méritos, aí, enfim, é um trabalho construído aos poucos, então você vai pegar ali, às vezes, processos que são como são há 10, 15, 20 anos, entendeu? Então, não é fácil. Para a gente não é fácil mudar, imagina ali para o dono do negócio. Então, é importante você ir seguindo, né, esse processo paulatinamente, mas trazendo um pouco esse exemplo, eu me lembrei disso que eu vi hoje uma stories da Mariana de Toledo, e ela postando de uma cliente dela, que a pessoa perguntou se podia picar o papel, que não tinha incinerador, e aí mandou uma foto dela lá picado, enfim. E aí eu me lembrei disso, que eu fiz há muitos milhões de anos atrás. Eu falei, olha, lá atrás já fiz isso, nem LGPD, Marco Civil, essas coisas, nem se falava nisso. Mas, assim, é legal você ver um partilhar desse, porque você vê, no mínimo, parece uma coisa besta, é um monte de papel velho. É um monte de papel velho, entendeu? Vou descartar, vou jogar fora. Para que eu vou me preocupar? Né? Vai pro lixão lá. Mas, assim, eu acho que você sendo um consultor e tendo um retorno desde um cliente seu, deve ser gratificante demais. Você vê, você fala, gente, que bacana. No pequeno, no mínimo, cara, é lixo. Ela tá me perguntando como descartar. Então, isso é um processo de implantação. Quando você chega lá nesse processo, que o funcionário, o executor, a pessoa que vai lá fazer o dia a dia, o humano que vai fazer isso, ele realmente entrou lá dentro da cabeça dele esse chip novo, né? Ele fez um download novo da lei e tá fazendo isso aí no dia a dia, né? Então, assim, eu acho que pra gente que é consultor, deve ser gratificante demais, não deve ter preço. Sei lá, faz esse trabalho complexo, desgastante, uma responsabilidade gigantesca, né? Porque você vai mexer em processos de empresa, você corre o risco da empresa, existe o risco da penalidade, é claro, a gente trabalha para que isso não aconteça, mas pode acontecer. Então, assim, você chegar nisso e pegar numa situação dessa e falar, legal, trabalho, ó, troféu joinha para os consultores, aí fizeram um bom trabalho junto com, né, nessa interface, que é o que a gente está conversando, essa ponte que se cria ali com o dono do negócio, com todos os envolvidos no negócio, que é o mais importante. Sim, não é uma coisa assim da noite pro dia. Então, Sim. realmente, não é fácil ter essa mudança de cultura. Vai ter os tropeços, vai ter os erros, tentando acertar, terão esses tropeços, e é onde a gente vai aprender, é onde os funcionários, a empresa, né, como um todo, eles vão aprender. Porque, assim, eu tenho certeza que vontade não vai faltar. Vontade não vai faltar para a empresa fazer o melhor para o seu cliente, fazer o melhor para os seus parceiros, para os seus fornecedores. Não vai ser uma coisa difícil de fazer. Né? Então, vai ser algo assim gratificante, porque pode atrair, não, é mais certo que sim, atrair mais pessoas, mais clientes. Porque eu penso assim, eu penso assim, tem duas empresas iguais, eu tô falando isso, eu acho, eu acredito que vai ser o pensamento da maioria das pessoas. Eu acho assim, tem duas empresas que vendem a mesma coisa.
aquela empresa que fala assim, olha, eu trato bem seus dados, e eu sei disso, eu vou naquela empresa, Sim, naquela que está tratando bem meus sim, dados. sim, transparência e confiança, coisas que não tem preço inerente de ser humano, entendeu? Eu vou. Segurança é uma coisa que trouxe a gente até aqui, a sentido evolutivo. Então, Imagina você chegar num lugar e precisar pegar seus dados, a atendente ou o atendente fala assim, olha, Thaís, não, tá, às vezes não vai te conhecer, né? Fala assim, olha, eu preciso fazer seu cadastro para que a gente possa te identificar, para a gente poder te dar, enfim, fazer, a gente vai ter seu cadastro na nossa empresa para a gente te atender melhor, para a gente te oferecer o que você mais gosta, para o tratamento que você também mais gosta. Então, a gente quer te oferecer uma ótima experiência. Por isso que a gente sim, está pegando seus dados. Então, quer pegar seu nome, seu endereço eu quero pegar para poder fazer isso. Imagina explicando tudo, o atendente explicando tudo para sim, você, o sim, que ela vai sim. fazer com o seu dado. Não é muito melhor? Né? Você não vai ser, você mesma disse, mais segurança, você se sente mais seguro com isso. Sim. Aí, no final de tudo, ele vai falar assim: olha, eu peguei seus dados e você pode entrar aqui no site da minha empresa e você pode excluir eles a hora que você quiser. Massa, hein? Isso é Massa ótimo. demais. Isso é ótimo. Você pode excluir, você pode editar. Claro que em alguns casos, né, em alguns casos, o dado não pode ser excluído. Mas num caso assim, de consentimento, vai ser, olha, eu estou consentindo você pegar Sim, seus dados. sim, Aí sim, eu falo, olha, sim. assim, ó, você pode entrar lá e excluir a hora que você quiser, Thais. Isso é Sim, ótimo. Você tem poder sobre seus dados. exato, empodera, que é o que a gente assim conversa e vê muito em live, em vários profissionais que atuam na área falando, né? A lei não veio para tirar do mercado aqueles que ganham dinheiro com isso, não. Ela veio para trazer só a possibilidade de transparência. Eu, como dona do meu dado, eu quero usar o meu poder de escolha para dizer, ok, pode usar para tal e tal e tal finalidade, com essa necessidade. Não, não quero que use. Ok, a empresa respeita isso também. Então, assim, é isso. É importante também frisar muito isso, né? Porque às vezes fala em lei, parece que é aquela coisa que está te privando, né? É muito comum, às vezes, né, a gente falar, a lei não é isso, ela esclarece. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que traz um esclarecimento, entendeu? Então, ela empodera a gente como titular, esclarecendo até onde eu posso, até onde eu não posso, e dá à empresa essa mesma possibilidade, onde ela também faz e adequa para quê? Para que a minha relação com ela seja a melhor possível. Então, por isso que eu falo que é oportunidade. Eu acho que cliente bem servido, bem atendido, é cliente que volta depois, é cliente que conta para a família, para os amigos, é cliente que vai voltar e que vai criar uma ramificação, é de um para agora eu não sei agora aquela porcentagem lá, um traz quantos bom, mas enfim, o fato é que assim, eu acho que um cliente satisfeito, ele vai contar do seu negócio e esse cliente vai trazer mais e isso vai criando uma reação em cadeia ali, né? Agora, você quer complementar alguma coisa aí para a gente ir para a próxima etapa, a última? Vamos para a próxima, né? A gente falou demais, né? Ah, a gente fala, né, Alisson? Ai, ai, ó, vamos lá. Elaboração do DIPIA. Eu sempre tenho que colar para ver o que significa cada letrinha dessa. Conta Né? para mim o que significa cada letrinha dessa, que eu sempre tenho que colar, viu? Eu tenho uma colinha aqui e eu não anotei na minha colinha hoje. Então, assim, no final disso, você faz essa elaboração do DIPIA e todo o processo de acompanhamento. Então, você fica ali acompanhando, revendo, num contato ali constante com o seu cliente e com a equipe dele, principalmente, né? Porque eu acho que é importante a gente ter um link ali com os diretores, com o dono de negócio, mas também com quem executa a operação no dia a dia, também com quem faz as coisas no dia a dia, né? Sim, no caso, o monitoramento, ele é justamente ali para ver o que. Para ver até o que eu falei na questão da implementação. Ver aonde a gente vai fazer a implementação e vai monitorar aquilo
E onde houve tropeço, onde houve o erro, né, tentando acertar, é onde vai ser corrigido aquilo. A gente vai observando, vamos observar como que vai ser aquele ambiente de tratamento de dados, aquele ambiente de privacidade, entendeu? E, através do monitoramento também, pode acontecer o quê? O que pode ocorrer nesse monitoramento? Alguma mudança. Às vezes pode haver alguma mudança na lei. Por exemplo, no início é que ela teve mais mudanças, né? Hoje, nem tanto. Então, no início que teve mais mudanças. Agora, que a gente vai ter a mudança quando? Em agosto. Sim. Em agosto, quando as sanções começarem a ser aplicadas. Porque agora a LGPD, ela é... como que ela está sendo... como que chama isso? Vamos dizer assim, ela é judicial, né? Houve uma judicialização da LGPD. Sim, sim, sim. Eu ia falar, cadê os colegas de jurídico? Né? Essa judicialização justamente por causa dos direitos dos titulares, que está valendo desde Sim, setembro, né? Setembro do ano passado. Uma empresa violou os seus direitos em relação à LGPD, você pode entrar na justiça. Então, houve essa judicialização, né, que está valendo hoje. Mas é claro que sempre você tem que procurar conversar com a empresa, sempre buscar o acordo com a empresa, falar para ela assim, olha, não está legal, meus dados estão aí, eu não quero meus dados. uhum. Sim, Eu sim. sei que eu sei que eu posso tirar meus dados. Eu já fiz isso, já aconteceu comigo. E eu já compartilhei isso até lá no grupo, né? E Sim, aconteceu a sim. mesma coisa com outros, que uma empresa de cobrança que estava tava me cobrando, a pessoa, né? Tá me cobrando, então deixa eu ver. Ó, então o meu CPF aí para você consultar, porque tem que ter o CPF para consultar. Consultou, olha, você realmente não tem nada aqui. Então eu falei assim, então para de me ligar, por favor. Ai, Você tá me Deus. ligando, você não tem nada aí de pendência, né? Sim, sim. Então me liga, exclui meu número aí, ó. Abra uma chamada aí no TI interno para tirar esse banco de dados, por favor. E eles tiraram, mas demorou a tirar. Eu tava a Sim, ponto assim de reclamar os direitos mesmo. Eu falei assim, ó, não, acho que ele mandou mais umas 3 mensagens, depois ele mandou mais. Não, beleza, ok. Né? Mas quando for aquela coisa abusiva mesmo, né, aí não tem jeito. sim. Então nesse monitoramento que a gente pode ver onde que tá o erro, onde que tá errando, né? Às vezes pode surgir algo novo. A NPD, né? A NPD ela pode falar, dar algumas orientações e a gente passar isso no monitoramento. Enfim, Durante esse justamente essa acompanhamento, observância. durante esse acompanhamento podem surgir incidentes tanto do lado de usuários quanto do lado do órgão regulador, né? Que é a NPD, que ainda não está ali 100%, né? Já tem nomeações e tal, mas ela ainda não está agindo, né? Também não sei o termo jurídico mais apropriado, mas ela ainda não está agindo a partir de agosto, né? Que ela Que entre em entra vigor as sanções. Isso. em vigor as sanções, tudo, e ela como uma reguladora ali, né, de tudo isso que está sendo aplicado. Então, assim, é isso, assim, deu, assim, para passar essas etapas, que são 6 etapas, assim, dentro de um processo, mas é um processo longo, adequar uma empresa é uma coisa que não é de uma hora para outra, né, é importante frisar isso, né, então as pessoas às vezes ouvem, são só essas 6 etapas, em 2 meses, não faz em 2 meses. Não dá para fazer em 2 meses, entendeu? Você faz aos poucos, de uma forma gradativa, construindo com o seu cliente essa mentalidade e colocando isso no negócio dele, né? Para que isso faça sentido no dia a dia dele. E aí, assim, Alisson, aqui, ó, da nossa live, os temas, a gente fecha nisso, né? Amanhã a gente tem um bate-papo aí com o Wesley, Sim. que é o dono de uma empresa de marketing virtual. Não sei se tem algo a mais para acrescentar do tema de hoje. Realmente é isso mesmo. Né?
Eu quero agradecer a presença, né, de todos nessa live. Olha, aqui no chat, né, quem está aqui, ó, Fernando, Eleusa, Sumaia, a Dani, Obrigada, pessoal. Prestigiar a gente. tá o Mark, tá a Fernanda Vilaça, Legal. Camila Hightech. Gente, obrigado. A Roberta. Né? Obrigada, gente. Se eu esqueci de alguém, dá um tchauzinho aí para eu olhar. Pra gente vou falar aqui também. Muito obrigado. Uma honra, né, ter vocês como Sim, comunicadores. gente. Obrigado aí. E fica aqui no agradecimento. Qualquer sugestão aí de melhoria, por favor, fiquem à vontade. Falem com a gente lá pelo Instagram. Ou chama a gente lá nos nossos pessoais. Cada postagem tem o dono lá de quem é quem. E vamos junto aí, ajudando a disseminar essa coisa da LGPD, que eu acho que é a disseminação de informação, levar essa informação para o maior número de pessoas. Acho que esse é o caminho, entendeu? E reforço que amanhã, às 20h21, em homenagem ao nosso ano. Nosso ano. Nosso ano. Ótimo ano, né? Que vai 2021 vai ser um ótimo ano aí para todo mundo. Para todos. Amanhã, 20h21, a gente tem um bate-papo aí com o Wesley, né? Convido a todos vocês, convidem aí seus amigos, as pessoas que vocês acham aí que merecem ter acesso a esse conteúdo nosso aí. Gente, abraço, boa noite. Abraço a todos, muito obrigado, boa noite e até amanhã. Até amanhã.